Uma boa noite, tudo bem com você? Fico muito feliz de estarmos uma vez mais aqui nesse encontro da Unidade de Relações Internacionais da nossa querida Universidade de São Judas, falando com a turma de Santo Amaro. Eu quero mandar um grande abraço para todos vocês, agradecendo a todos aqueles que me cumprimentaram no chat e que eu já cumprimentei também antes da aula começar, com relação à gravação. E a você que está nos ouvindo, que prefere muitas vezes ficar quietinho no seu canto, que é muito natural. Às vezes porque não dá para digitar, ou não dá para falar porque está sem o microfone, ou às vezes porque prefere ficar quietinho no canto. Muita gente prefere ficar assim, ainda mais em aula online, a gente sabe disso, né? Então é uma alegria muito grande estar com vocês. Nós vamos, na primeira parte da aula de hoje, terminar o estudo dos elementos de conexão em direito internacional privado. Quando falamos desse estudo, nós ressaltamos que é muito importante, em primeiro lugar, fixar as regras de conexão do juízo internacionalmente competente, isto é, da jurisdição que será aplicável para tratar um conflito de interesses, um litígio, envolvendo pessoas de nacionalidades diferentes. No nosso caso, Brasil, um brasileiro ou brasileira e um estrangeiro ou estrangeira. Falamos que é muito importante que o juiz, ao ser instado a receber uma petição inicial com um conflito de interesses entre brasileiro ou brasileira e estrangeiro ou estrangeira, que o juiz ele faça a análise da qualificação daquele conflito. E ao qualificar aquele conflito, que ele decida se ele tem competência internacional ou não, com base especialmente nas normas do Código de Processo Civil brasileiro. As normas de competência internacional, que estão nos artigos 21, 22, 23 e 24 do Código de Processo Civil, que nós vimos já, normas de competência absoluta e normas de competência relativa. As normas de competência absoluta fazem com que apenas o juiz brasileiro possa se declarar competente perante o sistema jurídico brasileiro. Então, ainda que um juiz estrangeiro profira decisão sobre aquele fato, ele não conseguirá, e nenhuma das partes conseguirá, homologar a decisão judicial do juiz estrangeiro no Brasil, através do pedido de homologação de sentença estrangeira, que é, como nós lembramos já, de competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar esse tipo de requerimento. Pois bem, o que acaba acontecendo então? Na competência absoluta, não haverá qualquer risco de que uma decisão judicial provinda de um judiciário de outro país teria efeitos no direito brasileiro, porque ela teria sido proferida por juízo manifestamente incompetente perante a nossa lei. E aí vem a questão da ordem pública, da soberania nacional e dos bons costumes brasileiros, tratados aqui como uma espécie de barreira para a homologação de leis, de decisões ou de sentenças de juízes estrangeiros. Pois bem, falamos então sobre as regras processuais e falamos que o mesmo juiz que se reconhece competente terá que aplicar as normas processuais, no caso de um juiz brasileiro, do Brasil. Mas o direito material, a questão de direito substantivo, ele analisará segundo o direito material que ele entender que é aplicável. E, para tanto, ele terá que fazer o mesmo raciocínio que fez ao qualificar a questão para se reconhecer competente. Com base na qualificação que ele fez da questão, com base na qualificação da relação jurídica que está em litígio, ele deverá dizer se é o direito material brasileiro que será por ele aplicável quando ele proferir a sentença, ou se haverá a aplicação excepcional do direito estrangeiro. Então, o juiz brasileiro ele poderá se reconhecer competente, mas, tendo dado aquela qualificação para se reconhecer competente da relação jurídica, ele deverá manter essa ideia dessa qualificação e decidirá a questão de mérito, a de direito material, segundo as regras de conexão que estão dispostas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí ele poderá até mesmo aplicar, eventualmente, e de forma excepcional,
o direito estrangeiro para solucionar a questão. Isso também ocorre com relação ao juiz estrangeiro, só que as questões de regras processuais de conexão e de regras materiais de conexão do juiz estrangeiro são objeto do direito do outro país. E aí nós não temos, nesse espaço apertado da graduação, como ficar discutindo essas questões, que podem, obviamente, fazer parte de um processo judicial e de um caso concreto de forma bastante interessante. Mas aí foge um pouco da aula de graduação. Aí conversamos sobre as regras de direito material. E na aula da semana passada falamos sobre as regras de direito material e eu já vou inclusive compartilhar com vocês o nosso PowerPoint. Espero que todos vocês estejam conseguindo ver o PowerPoint. Aonde falamos sobre as regras de conexão de personalidade, de direitos da personalidade e de capacidade. Falamos sobre o fato do elemento de conexão de direito material ser a lex domicili do titular. E aí fomos falar sobre as questões de família, onde falamos as várias questões envolvendo casamento, união estável, homologação de casamento de brasileiro no exterior, casamento realizado por estrangeiros no território brasileiro ou mesmo no exterior, como é que funciona tudo isso. Falamos sobre o apostilamento do regime de bens e falamos sobre a questão da separação, do divórcio e da dissolução de união estável. Falamos ainda sobre aspectos relacionados à filiação, quando há discussões que envolvem direitos dos filhos, como investigação de paternidade, guarda, visitas, alimentos, o problema da alienação parental e até mesmo questões relacionadas ao interesse de pessoas que queiram adotar crianças ou adolescentes que se encontram sob custódia do Estado. Falamos ainda sobre o elemento de conexão de direito material que se refere aos direitos dos sócios com relação à pessoa jurídica e também às suas obrigações, quando mencionamos a regra do artigo 11 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E terminamos a aula da semana passada falando sobre as questões de direito material para a solução dos problemas de posse e propriedade. E nesta ocasião, nós distinguimos a questão da discussão da posse e da propriedade de um bem da questão da discussão de um contrato. Eu vou novamente agora falar sobre isso, porque nós vamos, nessa primeira parte da aula de hoje, falarmos sobre os elementos de conexão em obrigações. Então, eu espero que tenha dado para recapitular aquilo que nós falamos nesses últimos encontros. Eu fiz aqui uma brevíssima síntese, apenas para estabelecer a linha de raciocínio para que vocês possam seguir em frente, para que vocês possam compreender o que está sendo trabalhado na aula de hoje. E eu pergunto se há alguma questão, alguma pergunta que vocês queiram fazer, ou se eu posso seguir com a matéria. A Karen está perguntando se podia ter alguma dúvida no intervalo. Claro que sim, Karen, não tem problema nenhum. Então tá bem. Não havendo dúvidas, então nós vamos continuar falando sobre a questão das obrigações no direito internacional privado. Obrigação, para aqueles que já viram, isto é uma rememoração, para aqueles que não viram, é importante saber, é uma relação jurídica. Na realidade, o direito trabalha com relações jurídicas. E a obrigação é uma relação jurídica existente entre credor e devedor. Essa relação jurídica tem uma fórmula clássica que vem do direito romano, que diz que obrigação é a relação jurídica por meio da qual um credor tem o poder de constranger o devedor ao cumprimento da prestação mediante o pagamento. Percebam vocês, a obrigação, então, é uma relação jurídica. Esta relação jurídica
ela tem como duas fontes imediatas ou a lei, fala-se em obrigação legal, ou o acordo de declarações de vontade. Fala-se, então, em obrigação negocial ou em obrigação contratual. As obrigações legais, elas estão dispostas nos mais variados diplomas legislativos. E se há uma violação de uma obrigação legal, eu terei como consequência a responsabilidade civil ex lege, isto é, decorrente da lei. Isto é algo bastante claro. Esta responsabilidade civil ex lege, ela pode, se o fato for considerado grave pelo legislador, gerar repercussão em outras áreas. Então, eu posso, a partir de um mesmo fato, ter a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. Vamos dar um exemplo aqui. O João tinha um carro e ele atravessou o sinal vermelho e ele não estava no Brasil. Ele estava guiando o carro que ele havia, que ele tinha propriedade, e ele estava no Uruguai, a passeio. E ele acabou atropelando um pedestre, porque atravessou o sinal vermelho. O pedestre ele sofreu lesões corporais. Do ponto de vista de responsabilidade civil, está claro que o João, por ter atravessado o sinal vermelho, ele acabou cometendo um ato ilícito. Então, o João teria que responder por esse ato ilícito. Mas, do ponto de vista civil, nós temos essa ideia e a responsabilidade civil tem como consequência o quê? A reparação dos danos à vítima. Essa que é a ideia da responsabilidade civil. E aí vocês estudarão, aqueles que não estudaram ainda, em obrigações e responsabilidade civil, que os danos podem ser patrimoniais quanto à perda daquilo que a pessoa teve de patrimônio por conta do acidente, e podem ser também lucros cessantes, quanto àquilo que ela deixará de ganhar por conta do acidente, pelo fato dela estar, por exemplo, afastada do seu trabalho. Mas eu também tenho os danos morais, que são os danos aos direitos da personalidade. E neste exemplo que eu dei para vocês, seria a lesão física, a ofensa à integridade física, sofrida pelo pedestre. E essa ofensa à integridade física traz como consequência o dever de indenizar por danos morais. Pois bem, então eu tenho essa responsabilidade civil que decorre do descumprimento de uma obrigação ex lege. Mas, nesse mesmo exemplo, eu terei também a possibilidade de cumulação no mesmo fato da responsabilidade civil com a responsabilidade administrativa. O João atravessou o sinal vermelho. Ele se sujeitará a uma pena prevista na legislação de trânsito uruguaia, que é a que eu estou falando aqui para vocês. E ele poderá sujeitar, eventualmente, até a uma ação penal, por conta do crime de lesão corporal culposa. Eu estou me referindo aqui que a solução é Uruguai, por quê? Porque toda vez que nós tivermos uma responsabilidade decorrente de ato ilícito, a regra que imperará é a lex loci delicti. Vejam que importante, então, isso que estamos falando. Qual é a regra de conexão que teremos, então, quando houver a prática de um ato ilícito? A lex loci delicti, isto é, a lei do local da infração, a lei do local do delito é que vigorará para aquele caso, para aquela situação. Então, neste exemplo que eu dei para vocês, não há como a legislação brasileira ser aplicada, porque eu estou diante de um ato ilícito por descumprimento da legislação vigente. Isto ocorre também, via de regra, até mesmo para a chamada responsabilidade criminal. Tanto é assim que no Código Penal brasileiro nós temos aplicações
excepcionais da ultratividade da lei brasileira fora do território brasileiro. O Código de Processo Penal brasileiro também tem essa possibilidade do juiz brasileiro se reconhecer competente para uma ação penal que, na realidade, seria normalmente do juiz do outro país, quando o crime é consumado no outro país. Mas o Código Penal brasileiro tem uma regra que possibilita essa competência do juiz brasileiro quando há o início da execução do crime no território brasileiro, embora a sua consumação se dê no outro país. Estou falando isso para que vocês percebam que, então, tanto em direito internacional privado civil, quanto em direito internacional privado penal, nós temos a possibilidade normal de que o direito material a ser aplicado seja o da lei do local em que o delito foi realizado. Mas nós podemos ter exceções que variam de acordo com a situação jurídica. Isso ficou claro para vocês? Alguma pergunta? Então vamos retornar aqui à projeção. Bom, como eu falei para vocês, a responsabilidade civil por ato ilícito traz como consequência a fixação da regra de conexão de direito material segundo a lex loci delicti. Mas nós temos outras situações que não são apenas de obrigação ex lege, ou que não geram apenas responsabilidade civil ex lege. Eu me refiro aqui às questões das obrigações decorrentes de acordos de declarações de vontade, as obrigações que são criadas pelas partes interessadas e que celebram entre si um negócio jurídico ou um contrato. Qual que é a ideia dessas obrigações? Normalmente, eu terei a aplicação da locus regit actum, porque aplica-se inicialmente a lei do país em que elas obrigações foram constituídas. Isso se dá até mesmo diante de uma ideia que nós vimos na teoria dos estatutos. Quando vinha um comerciante de outra parte do mar Mediterrâneo para a cidade de Veneza e adquiria mercadorias do comerciante veneziano para levar à sua terra de origem. A lex loci contractus era a lei aplicável, isto é, a lei aonde foi constituído o contrato. Isso se dava, nós vimos na teoria dos estatutos, em virtude do fato de que se prestigiava a lei, digamos assim dizer, municipal. Esse municipal, entre aspas, porque antigamente se falava lei dos burgos, né? Lei das cidades. E essa lei, então, era privilegiada para a fixação do direito obrigacional. Mas que, em virtude da necessidade de se aquecer ainda mais a economia e o mercado daquela época, foi se evoluindo para se admitir uma declaração de liberdade econômica. Curiosamente, nós tivemos uma medida provisória com esse nome, né? E que virou Lei da Declaração da Liberdade Econômica aqui no Brasil, né? Que foi editada em 2018. Bem, essa Declaração da Liberdade Econômica, ela possibilitava aos que faziam o contrato da mercadoria que outra lei fosse aplicável para discutir conflitos de interesses entre o comprador e o vendedor. Suponhamos que viesse àquela época em Veneza um mercador de Cairo para fazer compras junto com um vendedor veneziano em Veneza. E aí ele achasse desinteressante ter que se submeter às leis do veneziano para adquirir aquelas mercadorias. Ele não achava isso interessante. Diante disso, o que acontecia? As partes, em virtude da Declaração de Liberdade Econômica,
acabavam reconhecendo uma outra lei a ser aplicável para solucionar um eventual conflito de interesses envolvendo as mercadorias. E muitas vezes, então, se decidia que a lei do comprador egípcio é que seria aplicável nesse tipo de exemplo que eu acabei dando para vocês. Esse detalhe é muito importante porque vejam só o que a lei de introdução ao Código Civil fala e que eu havia projetado para vocês aqui na tela. Voltando, as obrigações, elas se regem segundo a lei do país em que se constituírem. Locus regit actum. Locus regit actum. Mas eu posso ter uma definição diferente disso? Posso. Então percebam vocês que nós temos aqui no direito internacional privado uma coisa que não é muito típica dos outros elementos de conexão de capacidade, personalidade, família ou questões relacionadas à reintegração de posse ou à reivindicação da propriedade. Aqui nós estamos diante de questões meramente contratuais, relacionadas ao pagamento para aquisição de mercadorias. Sejam mercadorias móveis, o que era mais comum, seja para o pagamento de imóveis. Então, o que nós temos de novidade nesse elemento de conexão que é a obrigação contratual? Um princípio que é corrente no direito internacional privado, o princípio da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade permite que as partes decidam de forma diferente e estabeleçam que lei que elas querem que seja aplicável para a definição de um conflito de interesses que elas venham a ter. Percebam vocês que esse princípio da autonomia da vontade tem o poder de afastar o elemento de conexão que um país estabelece. E mais do que isso, afastar quaisquer elementos de conexão quando a questão é de matéria contratual. Aqui nós temos um poder diferente. As normas que fixam os elementos de conexão para contratos não são normas cogentes, não são normas de ordem pública, não são normas que devem ser observadas à risca para a identificação da lei aplicável, mas são normas dispositivas, são normas facultativas, que poderão ser afastadas pelas partes quando celebrarem o contrato. Por isso, contratos de comércio internacional têm, muitas vezes, não apenas a fixação da chamada cláusula de eleição de foro, que eu vou explicar para vocês como é que ela se dá no direito internacional privado agora, mas mais do que isso, há contratos de comércio internacional que também contemplam a cláusula de direito aplicável. Esta cláusula de direito aplicável é a cláusula que escolhe o direito material, que servirá de base para a resolução de um conflito entre os contratantes. Certamente você já viu vários contratos escritos, ou se não viu, não é difícil procurar até mesmo na internet, e onde vocês encontrarão ao final do contrato a chamada cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro, ela é, em princípio, válida tanto no direito interno quanto nas relações jurídicas internacionais. Então, as partes podem, mediante a cláusula de foro, escolher a jurisdição que receberá, processará e julgará o conflito contratual entre elas existente. E não se confunde esse conflito contratual, porque é um conflito que diz respeito ao pagamento e ao cumprimento de obrigações contratuais, com a discussão da posse ou da propriedade do bem em si, porque isso é matéria de direito real, é matéria de direito das coisas, que nós vimos na última parte da nossa aula da semana passada. A cláusula de eleição de foro, então, permite que as partes discutam, venham a discutir a questão escolhendo qual a jurisdição que seria aplicável.
Aí vem uma pergunta, Senise, as partes poderiam escolher não a jurisdição estatal, mas eventualmente a arbitragem? Sim, eu posso ter uma outra cláusula, que é a cláusula de compromisso internacional. Cláusula de compromisso internacional. Estou colocando para vocês aqui. A cláusula de compromisso internacional tem por objeto a solução extrajudicial de um eventual conflito de natureza contratual. Neste caso, as partes estão assumindo o compromisso de buscarem a solução extrajudicial do conflito através das câmaras de arbitragem internacional. Isso é bastante comum, valendo-se as partes de câmaras de arbitragem, como as câmaras de arbitragem ligadas à Organização Mundial do Comércio, OMC, ou ao Tribunal de Arbitragem de Paris, por exemplo, ou ao Tribunal de Arbitragem de Viena, ou de Nova York. Há vários tribunais de arbitragem internacional bastante famosos, que exercem os seus serviços há muito tempo. Que vantagem as partes teriam em se valer da arbitragem internacional? A primeira vantagem, a celeridade. Os processos arbitrais têm uma celeridade muito maior do que os processos estatais de judicialização. Normalmente, os processos jurisdicionais eles demoram mais para terminar, porque essas questões que são submetidas a compromisso internacional são questões que muitas vezes demandam valores vultosos e demandam questões de grande complexidade. As câmaras de arbitragem elas devem estar delineadas para analisar aquela questão de acordo com a especificidade técnica dela. Então, existe essa outra vantagem ainda que as câmaras de arbitragem trazem. O juiz estatal em qualquer país, ele é obrigado a conhecer direito, mas ele não é formado em medicina, em engenharia, em tecnologia da informação, para decidir questões específicas de outras áreas. E aí ele precisa sempre se valer de um perito judicial para tanto, o que prolonga muitas vezes o prazo de um processo judicial quanto ao seu início, meio e conclusão. Então, a cláusula de arbitragem é uma cláusula muito importante, mas a cláusula do compromisso arbitral, se vier a ser utilizada pelas partes, sujeitará as partes, obviamente, à solução que for dada pela Câmara Arbitral ou pelo Tribunal Arbitral. E esta solução deverá ser homologada pelo interessado, para que ela surta efeitos em ambos os países. Então, é bastante importante isso também. E a homologação aí é bastante simples. A homologação pura e simplesmente se relaciona ao cumprimento formal do laudo arbitral que analisa a questão. Já se as partes não decidirem pela cláusula de compromisso, se as partes não decidirem pela arbitragem internacional, e a arbitragem internacional também pode ser realizada de forma online, é muito eficiente a solução online de conflitos internacionais, do comércio internacional, as partes poderão se valer da cláusula de eleição de foro estatal. Então, vamos supor que uma empresa brasileira adquira uma máquina italiana fabricada na Itália de uma empresa espanhola. Qual será o foro aplicável? Será o foro onde a obrigação foi constituída, que é a regra que falamos há pouco da locus regit actum, ou poderá ser um outro foro estabelecido livremente pelas partes? As partes poderão, em virtude do princípio da autonomia da vontade, afastar o foro do local do contrato. E poderão decidir que fica eleito para dirimir soluções decorrentes deste contrato o poder judiciário de tal país. Então, vamos supor que essa empresa brasileira adquira a máquina italiana fabricada na Itália de uma empresa espanhola e que essa aquisição seja feita em Lisboa, Portugal.
A regra que é normalmente aplicável é a locus regit actum. Então, o normal seria que a lei de direito material a ser aplicável fosse a portuguesa. Pelo menos é o que diz a nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro. Locus regit actum. Mas, obviamente, as partes podem estabelecer uma outra situação. Então, vamos supor que, neste caso hipotético, a empresa brasileira e a empresa espanhola decidam que a jurisdição a ser utilizada, caso ocorra alguma divergência contratual, será a jurisdição do comprador, que é a empresa brasileira. Então, aí nós teremos a justiça brasileira com competência internacional para trabalhar com esta questão por força do princípio da autonomia da vontade. Muito embora a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro fale que a obrigação contratual deve se sujeitar à lei do local em que ela foi constituída. Deu para vocês acompanharem até aqui a situação? Ou vocês têm alguma pergunta? Não sei se eu falei muito rápido, porque a gente vai falando, e às vezes fica um pouco complicado. Eu até peço desculpas para vocês. Alguma pergunta, pessoal? Tá dando para acompanhar? Ótimo, Amanda. Tudo bem. Tudo ok. Ótimo, Bruno. Obrigado. Bom, então percebam que as partes têm essa autonomia de vontade para fixar uma outra jurisdição. Mas não apenas uma outra jurisdição, até mesmo a cláusula de aplicação do direito, que é a chamada cláusula de direito aplicável. O comércio internacional autoriza que as partes decidam quem é o juízo competente, mas também qual é o direito material. Imaginem vocês que situação curiosa seria, e hipoteticamente é possível, neste exemplo que acabei de dar para vocês, a empresa brasileira e a empresa espanhola, no contrato de compra e venda da máquina italiana firmado em Lisboa, Portugal, decidirem que a justiça aplicável será a brasileira, mas que o direito material aplicável será o direito material do local em que a máquina foi fabricada, que é a Itália. Percebam vocês que nesse tipo de situação eu terei duas cláusulas contratuais que podem, em tese, ser utilizadas. Uma que fixa o juízo de competência Brasil, que teria competência relativa, nos termos do Código de Processo Civil. Outra que fixa como o direito aplicável o Código Civil italiano, não o brasileiro. Então, o juiz ele poderia se reconhecer competente pela cláusula de eleição de foro, mas ele poderia vir a aplicar um direito aplicável diferente, segundo o que dispõe a cláusula de direito aplicável. Como vocês podem perceber, o direito contratual no comércio internacional, ele viabiliza várias alternativas possíveis para as partes em um negócio jurídico. A primeira alternativa, buscar a solução extrajudicial por meio do compromisso arbitral, indicando, se quiser, o direito a ser utilizado, o direito material. A segunda alternativa, buscar a jurisdição a ser aplicada para receber, processar e julgar o conflito, e indicando ou não o direito material aplicável. Esse dado é muito relevante e decorre justamente do princípio da autonomia privada. Percebam vocês que o princípio da autonomia privada, então, é um princípio com uma força muito grande no comércio internacional. E daí porque nós temos muitas vezes soluções feitas através de cortes de arbitragem ou soluções submetidas a jurisdições muitas vezes diferentes. Aí é que nós temos uma regrinha que é muito importante, sabermos acompanhar bem o processo, né?
e sabermos nos valer de escritórios parceiros de advocacia internacional no território aonde está eventualmente havendo o processamento e julgamento daquela questão. Voltando aqui para o nosso PowerPoint. Quando a obrigação ela é constituída pelas partes no local, a regra de direito material é a locus resti actum. Volto a repetir, regra esta que contempla várias exceções, como eu falei aqui. E bastando que tenhamos uma cláusula de direito aplicável no contrato. Mas eu posso ter um contrato que se inicia não porque as partes de comum acordo já o celebram, mas porque houve uma proposta. O que é proposta? Proposta é uma declaração unilateral de vontade, por meio da qual o proponente ou policitante acaba oferecendo ao policitado determinado bem com as condições contratuais mínimas para que se possa ter ali todos os elementos essenciais de um contrato. Um grande exemplo que todo mundo fala, não só porque é o exemplo mais prático, mas também porque é o exemplo normal no comércio internacional, é o contrato de compra e venda. A compra e venda, ela tem como elementos mínimos as partes, a coisa e o preço. As partes, a coisa e o preço. Ora, se eu tenho as partes, se eu tenho a coisa que é oferecida pelo proponente ou policitante, e se o proponente ou policitante estabelece o preço com, eventualmente, a possibilidade de um pagamento parcelado, eu já tenho todos os elementos mínimos de um contrato. O que estará faltando? Apenas a eventual aceitação do policitado. Então, na proposta, eu tenho um meio de formação de contrato. Não há necessariamente um contrato, mas um meio de formação de contrato. Por quê? Porque dependerá a proposta da aceitação do policitado. Se o policitado aceitar a proposta, nos termos do direito brasileiro, a proposta sendo aceita pelo policitado, já haverá contrato a partir do instante em que há a expedição da aceitação. A data da expedição da aceitação da proposta já é a data do início do contrato. Esse é o regime jurídico nosso aqui no Brasil. Pode ter alguma diferença em outros países. Outros países não adotam esta teoria que é a nossa no nosso Código Civil, a partir do artigo 427. Então, se eu tenho a aceitação total daquilo que é proposto, eu terei contrato, segundo a lei brasileira, a partir do exato momento em que o policitado expedir a aceitação. Vamos supor que desse contrato, constituído mediante proposta, tenhamos um problema contratual a ser resolvido e que as partes não consigam solucionar esse problema contratual. Qual é a lei de direito material que será aplicável? Nós sabemos que, com relação à competência internacional, ela é relativa, porque questões obrigacionais são de competência relativa, segundo o Código de Processo Civil brasileiro. Então, para nós brasileiros, questões obrigacionais decorrentes de contrato são questões que têm como possibilidade a diversidade de competência.
até mesmo por conta da cláusula de eleição de foro, porventura existente nos contratos. Mas qual que é a regra de conexão de direito material a ser utilizada, segundo a nossa lei de introdução ao direito brasileiro? A regra é a lex domicilii do policitante. Vejam aqui que nós temos, então, uma mudança. Eu acabei esquecendo de compartilhar com vocês, perdoe-me. Eu vou aqui compartilhar, só um segundinho. Percebam vocês que há uma mudança de orientação aqui. Eu não tenho a locus regit actum. Até mesmo porque eu não tenho a constituição desse contrato no mesmo local em que as partes estavam. Se eu tenho proposta, as partes podem estar em local diferente. E é bastante comum isso. Imaginem vocês uma empresa alemã que faz uma proposta a uma empresa brasileira. Essa proposta, uma vez aceita pela empresa brasileira, é uma proposta bastante interessante, porque acabou gerando contrato a partir da expedição da aceitação segundo a nossa lei. Mas se houver uma divergência sobre esse contrato, a lei de direito material que será aplicável não será a lei brasileira, mas será a lex domicilii do policitante. No exemplo que estou dando para vocês, a lei alemã. Vejam aqui que situação curiosa. E aí alguém pode perguntar, Senise, eu posso eventualmente aplicar esta lei alemã, ou melhor, afastar essa lei alemã? O contrato pode, desde que o contrato tenha uma cláusula de direito material aplicável, em que se estabeleça um direito material do Brasil e não o da Alemanha, a ser aplicável, muito embora seja a lex domicilii do policitante, a nossa regra de conexão na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Pergunto se vocês entenderam essa questão da proposta, do contrato realizado mediante proposta, e por que a regra de conexão dele é diferente da regra de conexão do contrato constituído pelas partes no mesmo local, no mesmo território. Enquanto isso, eu vou aqui respondendo a uma aluna que colocou no privado, então não vou identificar aqui o nome da aluna. Como exemplo de agora da empresa espanhola, aí eu não sei dizer em que instante que você fez essa pergunta, então desculpa. Se você pudesse redigir a pergunta novamente para que eu possa eventualmente tirar a sua dúvida, eu te agradeço, tá bom? Porque a gente trabalhou com algumas hipóteses diferentes aqui na aula de hoje. Mas apenas lembrando que o princípio de autonomia da vontade das partes em direito internacional contratual possibilita que elas tanto escolham uma solução mediante compromisso arbitral, tanto escolham o foro, isto é, jurisdição a ser aplicável, tanto escolham a cláusula de direito material. Tá? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Ou está dando para acompanhar bem esta parte? Hoje vocês estão quietinhos, mas vamos prosseguir então. Final do semestre, já está todo mundo com a língua de fora, eu sei como é que é isso. Mas vamos lá. É bastante coisa, professor, mas dá para cumprir. É bastante coisa, né? Direito é uma ciência que tem uma quantidade de informações imensa mesmo, Bruno. Você tem toda a razão. Mas que bom que está dando para acompanhar, tá? Qualquer coisa vocês perguntam e a gente procura esclarecer. Então vamos lá. Bem, a lei de introdução às normas do direito brasileiro tem ainda uma outra regra, que é a seguinte: quando a obrigação tiver que ser executada por força do contrato no território brasileiro, a forma essencial deverá ser observada segundo a lei brasileira.
Parece uma bobagem esta regra, mas na verdade ela não é nenhuma bobagem, é uma regra muito importante. Por exemplo, no direito brasileiro, eu só posso ter contrato de compra e venda de imóvel se eu tiver a forma essencial de se lavrar a escritura pública da compra e venda do imóvel no cartório de notas. E ainda, se averbar essa escritura pública no cartório de registros de imóveis. Então, não há como, pura e simplesmente, se buscar a execução da obrigação sem se atentar para este problema aqui no Brasil. Se a obrigação tiver que ser executada aqui no Brasil, ela terá que ser executada dessa maneira. O mesmo se aplica para outros contratos e outros negócios jurídicos. Por exemplo, o negócio jurídico de pacto antenupcial, que é inclusive matéria de família, que trabalhamos com vocês na aula de elementos de conexão em direito de família, também apenas se realiza, segundo a nossa lei brasileira, mediante a lavratura de escritura pública. Lavratura de escritura pública firmada pelos interessados em se casar, se for aqui no Brasil, no cartório de notas. E essa escritura pública deverá ser averbada no cartório de registro de imóveis, conforme eu já falei para vocês, decorrente da Lei 6.015 de 1973. Então, voltando aqui a este elemento de conexão, o que nós temos? Se a obrigação tiver que ser executada no Brasil, a forma essencial exigida eventualmente pela lei brasileira deverá ser observada. Porque quando a lei brasileira exige determinada forma, ela exige essa determinada forma por se tratar a matéria de ordem pública ou de interesse social. Bem, pessoal, com isso, nós acabamos a questão do direito obrigacional. E eu vou, então, para a última questão de elementos de conexão de direito material, que é a questão do direito sucessório. Pergunto para vocês se eu posso ir para esta última questão, para encerrarmos a primeira parte da aula de hoje, ou se vocês querem fazer ainda alguma pergunta sobre a questão das obrigações contratuais. Então, eu vou para a questão das regras de conexão em direito sucessório. Vamos lá. Nós já vimos que o direito sucessório ele tem uma regra de identificação da competência internacional que procura aplicar a lei mais favorável ao decujus, ao cônjuge sobrevivente, se for brasileiro, e aos seus filhos, se forem brasileiros. É o que diz, inclusive, o artigo 5º da Constituição. Esta lei mais favorável aqui, ela pode ser interpretada, nos termos do artigo 5º, como uma lei de direito material. Mas, curiosamente, nós temos já um regramento disso quando trabalhamos com elementos de conexão na própria lei de introdução às normas do direito brasileiro. Assim, nos casos de morte real, que é aquela morte que é declarada pelo médico e, com base nela, os familiares fazem o registro do óbito e é feito o registro do óbito pelo cartório de registros civis da localidade do sepultamento, normalmente, né? Aplica-se a lex domicilii do autor da herança. O mesmo se dá nos casos de sentença judicial que declara o decujus ausente. Por que existe o processo de ausência? Justamente para se viabilizar a transmissão dos bens deixados pelo decujus para os seus respectivos herdeiros. No processo de ausência, eu não tenho
uma declaração médica de morte da pessoa, porque a pessoa simplesmente tem o paradeiro completamente ignorado. Ninguém sabe onde a pessoa foi parar, mas a pessoa desapareceu há muito tempo. E não se tem a mínima ideia se ela morreu ou não. É um processo extremamente prolongado. É um processo extremamente cheio de etapas, que vocês verão na unidade pessoas, relações familiares e sucessórias. A sentença judicial de ausência, ela equivale à morte civil e autoriza, depois de 1 ano dessa sentença, a abertura da sucessão dos bens provisória em favor dos herdeiros do ausente. O ausente, então, passa a ser tratado como se morto fosse. Qual que é a lei aplicável para se definir o direito sucessório material nesse tipo de situação? É a lex domicilii do autor da herança. O grande problema é que, muitas vezes, o autor da herança, que é o de cujus, não tinha domicílio em apenas um local. Vamos tomar o exemplo de um italiano que se apaixonou por uma cearense em Fortaleza e acabou se casando com ela em Fortaleza, mas mantinha domicílio em Roma, em Fortaleza, e também mantinha um domicílio de praia em Jericoacoara. Esse italiano estava bem, né? Uma praia maravilhosa, Jericoacoara. Fortaleza é uma cidade no Nordeste muito grande e que tem praticamente tudo que qualquer outra cidade grande oferece, né? E ele, além disso, mantém também o seu imóvel em Roma. Só que o italiano veio a falecer. Qual que é o local em que será aberto o inventário dos bens deixados pelo italiano? Aí eu vou para as regras de competência do Código de Processo Civil, que nós já conversamos aqui. E eu posso, então, como há mais de um domicílio, escolher quaisquer um dos 3 domicílios, Jericoacoara, Fortaleza ou Roma, para se abrir o inventário dos bens deixados pelo italiano, que é de cujus. A pluralidade de domicílios é algo perfeitamente admitida no direito brasileiro. Mas e a lei material? Que lei de direito material será aplicável? O que temos aqui? Uma ideia semelhante, a lex domicilii do de cujus. Então percebam, se o juiz brasileiro de Fortaleza for instado a receber a inicial de inventário, a processar o inventário e a fazer a partilha dos bens em favor dos herdeiros do de cujus, que é italiano, ele poderá fazer o inventário no Brasil. O problema que haverá, obviamente, será o problema da homologação da sentença judicial do juiz brasileiro para registrar a partilha do bem imóvel localizado em Roma. Porque, com relação a bens imóveis, mesmo aqueles que são objeto de inventário, eles são de competência exclusiva do juiz do território, que acaba se declarando internacionalmente competente. Então, por exemplo, se um juiz italiano recebesse esse processo de inventário na Itália, ainda que ele fizesse a partilha dos imóveis localizados em Fortaleza e em Jericoacoara, não haveria como se homologar a sentença judicial por ele proferida aqui no Brasil, porque a competência para trabalhar com a partilha desses imóveis é exclusiva do juiz brasileiro. Nós vimos isso, inclusive, na aula de processo civil internacional. Bem, para finalizar a primeira parte da aula de hoje, a capacidade para suceder também é remetida para a lex domicilii do herdeiro, seja herdeiro a título legal, ou seja herdeiro por testamento, ou do legatário, que é aquele herdeiro que recebe não frações ideais ou cotas partes da herança deixadas pelo de cujus,
mas aquele herdeiro que recebe um bem individualizado, um bem discriminado, com exclusividade ou não. Então, a capacidade para suceder, ela é feita mediante esse tipo de análise. Pessoal, nós terminamos a primeira parte da aula de hoje. Então, se não houver perguntas, vamos dar o nosso intervalo de 15 minutos e voltaremos então às 10 para as 9 para falarmos de cooperação jurídica internacional. Podemos fazer assim? Ou há alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Então, diante disso, eu vou parar a gravação